Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto em casa, meus amados. E nesta noite nós iremos ler o Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aqui o salmista faz uma pergunta. O que ele poderia dar ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos, pelo cuidado, pela proteção do Senhor para com ele, né? E nós hoje perguntamos também o que você podemos dar ao Senhor em troca do seu cuidado, né, da sua proteção, de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. De nós mesmos, nós não poderíamos, humanamente falando, nós não poderíamos falar o primeiro benefício, a salvação em Cristo Jesus, né? O sangue precioso que foi derramado lá naquela cruz por cada um de nós. Nós não teríamos como pagar esse preço, mas Jesus pagou por nós. Esse é um benefício tremendo, o maior dos maiores, né? E como nós podemos retribuir ao Senhor? O louvor, adoração, gratidão, sendo realmente servos segundo o coração do Senhor, agradando ao Senhor em tudo. E mais ainda, falando de Jesus às pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque também essa é a missão do cristão nessa terra. Também pregar o evangelho a toda criatura. Amém, meus amados? Agora vamos fazer uma oração, nos colocar na presença do Senhor. Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, por todos os teus benefícios para conosco, Senhor, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, nesta noite. E te dizer, Pai, que somos totalmente dependentes de ti, totalmente carentes de ti, Senhor. E que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem a tua boa mão estendida sobre nós, nós não resistiríamos, Senhor, a este mundo tão cruel. E quero te louvar, Senhor, e te agradecer por essa oportunidade. E te pedir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor fale a cada coração nesta noite, Senhor. Coloco também, Senhor, as pessoas que irão louvar, Senhor, o teu nome nessa noite, o pregador dessa noite. Que a tua palavra, Senhor, fale ao mais profundo de cada coração. Pois é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu passo para o louvor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos que nos assistem agora por meio deste vídeo. Irmãos, para dar mais início ao culto, vamos cantar uma música. Espero que conheçam. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento
sentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Que neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Passo a palavra para a Luísa. Boa noite a todos, irmãos. Hoje é um dia muito especial, não porque é uma data específica para fazermos alguma coisa, para darmos presente a alguém, mas é um dia especial porque estamos na presença do Senhor. Não estamos exatamente na casa dele, nós não estamos na igreja, mas nós somos igreja, nós somos casa do Senhor. E vamos começar louvando a Deus com aquela música que diz: só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Que em nome de Jesus, esse medo essa situação de tantas incertezas pelas quais nós temos passado, não somente nós, mas a humanidade, que o nome de Jesus, só falar o nome de Jesus, venha acalmar o nosso coração. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor que é santo, santo, santo. Hino 247 nos Salmos e Hinos. Aleluia. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com
nós louvamos ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Essa música eu sou apaixonada por ela, né? Eu ouço desde que sou pequena, mas tem um sério problema, que é gravar a letra, né? Que a gente acaba errando. Então, por favor, não se incomode com a presença do celular, que vai estar aqui me auxiliando para eu não errar a letra, amém? Se você conhece a música, louve comigo. E se não conhece, que você a desfrute. Não por quem está cantando ou quem está tocando, mas porque é uma letra muito verdadeira. Se nós temos o coração quebrantado na presença do Senhor. Faça tua vontade em mim. Amém? Faz tua vontade em mim, modifica o meu coração, que seja sempre assim, minha vida em tuas mãos, na tua presença, ó Deus soberano, não há desencantos nem dor. Por isso, Senhor, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim. Quando em lutas eu me perder, faz tua vontade em mim. Só assim poderei vencer. Se estás ao meu lado, autor da esperança, o mundo se enche de cor. Por isso, Senhor, faz tua vontade em mim. Nos dias de angústia, nos tempos de paz, nas horas confusas, nos sonhos a mais, na doce alegria, no abismo cruel. Tu és meu auxílio, tua graça é sem fim. Faz tua vontade em mim. Nos dias de angústia, nos tempos de paz, nas horas confusas, nos sonhos a mais, na doce alegria, no abismo cruel. Tu és meu auxílio, tua graça é sem fim. Faz tua vontade, faz tua vontade, faz tua vontade em mim. Aleluia. Agora passa a palavra ao pastor Miguel. Amém? Gente querida, a graça e a paz. Agora no momento é tarde, mas certamente vocês estarão vendo principalmente à noite, então para vocês, boa noite, a graça e a paz. Domingo passado tivemos a honrosa participação do pastor Luiz César, o presidente da nossa denominação, que nos atendeu tão prontamente.
Hoje também temos uma grande alegria, um grande prazer de ter conosco um colega de ministério que foi tão atencioso conosco. Aliás, o jeito dele por si já é atencioso, né? Ele já conversa com a gente quase desmancha de tanto que ele é atencioso. E o convidei a participar conosco, ele prontamente se colocou à disposição e a partir de agora estará com vocês o nosso preletor de hoje, nosso pregador de hoje. Ele é pastor e é reverendo, mas o chamamos mais assim como pastor, mas ele é um reverendo. O pastor, quem é, hein? Fica no ar, fica no ar. Quem é o participante? Quem é, gente? Quem é? Quem é? É o pastor Tiago Leite, amém? Muito querido por nós. Pastor Tiago Leite, ele é o reitor do seminário da denominação. O nosso seminário tem por nome Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, por sigla CTCEB, e vale ressaltar que o seminário da nossa denominação, o CTCEB, ele é um seminário de referência na América Latina. Então, com vocês agora, o pastor reverendo Tiago Leite, ele estará ministrando a palavra e também irá fazer a oração de encerramento. Então, a toda a ICE Miracema e a todos que nos ouvem, um grande abraço, a graça e a paz, e continue com a gente. Amém. Olá, meus irmãos e amigos da Igreja Cristã Evangélica de Miracema, ao pastor Miguel e toda a sua família, seus filhos, sua esposa, esse pastor que é um artista e a sua família também é formada de grandes artistas para a glória do Senhor Jesus, para a expansão do reino, para a proclamação do Evangelho. Eu me sinto um privilegiado de poder compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus. Sou o pastor Tiago, estou aqui no seminário, estou gravando aqui do meu escritório essa mensagem, e esses são os tempos que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena. A gente está com muita saudade de estar na igreja fisicamente, no templo, com os irmãos fisicamente, aquela comunhão gostosa. Espero em breve ter a oportunidade de estar pessoalmente com os irmãos também. A gente tem muito carinho por vocês, pelo trabalho dessa igreja e pelo trabalho dessa região, né? E, bom, nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho do Sermão do Monte. Quando Jesus ele sobe ao monte, ele olha para aquelas multidões todas, ele se compadece delas e ele passa a ensiná-las. E então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ler aí alguns versículos no começo do capítulo, vamos ler dos versos 1 até o verso 16, Mateus capítulo 5, de 1 a 16, nós vamos fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar essa leitura aí pela sua Bíblia, pelo seu aplicativo, né? Hoje a gente tem tantos recursos para acessar a palavra de Deus. Mateus 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Vou repetir o texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, e aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Verso 13. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nesta hora, nesse momento, peço ao Senhor que use esses 16 versículos de palavras do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor use essas palavras de forma poderosa nas nossas vidas nesse momento. Na compreensão, na apreensão, no impacto que a Tua palavra produz em nós. Nós abrimos as nossas Bíblias com as mãos, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração. Fala conosco, Senhor, ensina-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dividir esse pequeno trecho do Sermão do Monte em 3 partes. A primeira parte são os últimos versículos, os versos 13 a 16, quando Jesus fala claramente qual é o nosso papel no mundo. Quando ele diz que nós somos sal e nós somos luz no mundo. Dos versos 3 a 12, eu vou falar um pouquinho sobre como nós nos tornamos essas pessoas que causam impacto no mundo, que são sal e são luz. Qual é o processo de salinidade e de luminosidade que nós precisamos desenvolver, ou que precisa ser desenvolvido pelo Espírito em nós, para nós nos tornarmos cumpridores dessa missão descrita dos versos 13 a 16, de iluminarmos e salgarmos o mundo. E os versos 1 e 2, eu falo um pouquinho sobre o próprio modelo de Jesus de execução dessa missão, como ele fazia isso. Então, dos versos 13 a 16, a missão. Dos versos 3 a 12, que tipo de pessoa realiza essa missão? E os versos 1 e 2, nós temos aí os passos práticos para essa missão ser cumprida. Tá bom? São 3 partes, espero que cada uma delas inspire cada um de nós a continuarmos essa obra que Deus nos chamou a fazer no mundo. É um estudo bíblico, eu espero assim, ser bem conciso, até pela estratégia, pela ferramenta da internet, a gente tem procurado condensar um pouco mais as mensagens. Mas aqui então, nesse texto, primeiramente, Jesus ele fala para os seus discípulos: vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós somos um presente de Deus para o mundo. Nós, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, são um presente de Deus para o mundo. Nós somos, irmãos, ainda o que resta de esperança num mundo que está mergulhado nas trevas e na podridão. Jesus está se virando para os seus discípulos e dizendo: vocês são aqueles que podem provocar um impacto no mundo. Vocês são aqueles que ainda são a esperança do mundo, porque vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, vocês são os meus instrumentos para a transformação do mundo. E, infelizmente, a gente tem na história do povo de Deus erros sendo cometidos nessa missão. Um erro que aconteceu na história do povo de Deus no Antigo Testamento e que nós somos tentados a cometer hoje também é o erro do isolamento. Os filhos de Abraão tinham a missão de que neles, como Deus diz a Abraão em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, através de você, da sua família e da sua descendência, muitas pessoas do mundo, de todas as nações, serão abençoadas. Mas a gente sabe que a história do povo de Deus no Antigo Testamento foi uma história de isolamento étnico, uma história de isolamento religioso, uma história de omissão e de irresponsabilidade para com esse papel de iluminar, de abençoar o mundo. Isolamento. Eles se isolaram lá. Quando Jesus vem ao mundo e desenvolve o seu ministério, ele encontra um cenário de saduceus, de fariseus, de religiosos, de mestres da lei, de um sinédrio composto de fariseus, saduceus e escribas, de gente que se isolara.
estavam isolados do mundo. Eles se viram como elite espiritual, como os privilegiados, como os únicos salvos, e não exerceram seu papel sacerdotal de, através da vida deles, apresentar pessoas de todas as nações para o Deus Yahvé. Um grande fracasso dessa missão. E esse fracasso do isolamento se reflete de muitas formas, e não foi para isso que Deus escolheu o povo de Israel. Tanto é que em um dos átrios do templo havia lá um pátio para os gentios, para aqueles que não eram judeus poderem ir fazer as suas orações, poderem ter contato, poderem se envolver com o Deus de Israel. Então há um fracasso ali, há um isolamento. Um outro erro que o povo de Deus cometeu no Antigo Testamento e que hoje também é cometido é exatamente o oposto do isolamento. O povo de Deus vai para uma mistura completa, para uma liberalidade, um liberalismo completo, uma corrupção, uma prostituição espiritual. Então, ora o povo de Deus no Antigo Testamento errou por se isolar, ora o povo de Deus no Antigo Testamento errou por se misturar demais, sem critério, sem santidade, sem manter-se fiel aos princípios e mandamentos de Deus, de não se desviarem dele nem para a direita nem para a esquerda. A gente vê isso no período muito claramente dos reis de Israel, e onde o povo de Deus ali começou a ter guias, reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, que começaram a se envolver com os povos pagãos. Em Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés está em um dos seus últimos discursos, exortando o povo, antes deles entrarem na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés é muito claro: olha, vocês vão entrar numa terra boa, que mana leite e mel, mas ela é uma terra perigosa, ela é uma terra cheia de deuses falsos, de idolatria. Não se desviem. Deus fala isso para Josué, em Josué capítulo 1 também, quando Moisés já havia sido retirado da condução do povo, já havia morrido, Deus já o tinha levado para si. Deus se vira para Josué e fala: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Moisés, em Deuteronômio 6, fala para o povo de Deus: olha, amem a Deus de todo o coração, de toda a alma. Inculquem isso na vida dos seus filhos, ao se assentarem, ao se levantarem. Preparem eles para um mundo perigoso, para eles se manterem fiéis aos princípios da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da direção de Deus. Não se desviem dela, mas o povo de Deus se corrompeu. Vejam o próprio Salomão, por exemplo, filho de Davi, o rei que sucedeu Davi. Salomão se casou em flagrante desobediência a Deus. Ele se casou com dezenas, com centenas de mulheres estrangeiras. Ele adotou e ele aceitou a idolatria delas, os deuses delas, os sacrifícios delas. A descrição do texto bíblico mostra que muitas delas eram adoradoras do deus Moloque. E a cerimônia oficial prestada pelo culto ao deus Moloque era um sacrifício de crianças, de filhos. Então a gente tem aí o rei Salomão, o homem sábio que pediu a Deus sabedoria, deixou o seu coração ser levado pela sedução das mulheres estrangeiras e chegou ao ponto promíscuo, rebelde, de permitir sacrifícios de filhos ao deus Moloque. É uma coisa impactante, impressionante e uma exortação para nós. Então vejam bem, o povo de Deus que deveria iluminar e salgar o mundo, ou eles se isolavam num elitismo étnico-religioso, ou eles se misturavam demais, sem critério, sem santidade. Eles se misturavam e se tornavam pagãos, idólatras, imorais como os povos sem Deus. Esse é um grande perigo. Nós temos aqui em Mateus 5, dos versos 14 a 16, o desafio de sermos luz e sal. Um mundo de trevas, de pessoas que não enxergam espiritualmente, que são cegas espiritualmente. Nós somos chamados a iluminar a vida delas. E a figura da luz é muito importante, porque naquela época não existia energia elétrica, então a noite só tinha alguma vida, a noite só tinha algum movimento, alguma ação se houvesse luz, uma lamparina, um lampião, né? Com azeite ali alimentando o fogo. Aí
era possível haver movimentação, vida, produção. Nas trevas, nada pode ser feito se não houver luz. A gente não consegue fazer nada direito, sem discernimento. É o que Jesus está dizendo. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, nós somos instrumentos para iluminar o nosso mundo. O nosso mundo está confuso culturalmente, nosso mundo está confuso politicamente, economicamente, eticamente. Nosso mundo está nas trevas e nós temos um papel muito importante de exercer influência, de exercer testemunho, de exercer missão na vida das pessoas, de trazer luz para aqueles que estão nas trevas. Nós somos uma cidade edificada sobre um monte que não pode se esconder, que não pode se isolar, mas ela também não pode se tornar trevas. A luz nas trevas transforma as trevas em luz. Não são as trevas que transformam a luz em trevas, mas é a luz que transforma as trevas em luz. Então nós temos o desafio de entrarmos, de adentrarmos, de nos infiltrarmos nesse mundo para iluminá-lo com o Evangelho, com a graça de Deus. Outra figura que ele usa aqui é do sal. Se o mundo está nas trevas e precisa de luz, o mundo também está apodrecendo e precisa de conservação. E o sal era exatamente esse instrumento de salinidade, de conservação, um condimento que conservava a carne. Naquela época não tinha refrigerador, nada disso, então a carne só podia ser preservada no sal. O sal tem esse papel, então, de contenção da podridão, mas ele tem esse papel também de trazer sabor, tempero, de extrair o melhor daquela carne, daquele alimento. Nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de extrairmos o melhor das pessoas, de trazermos tempero para a vida delas e também para contermos a podridão moral. Tim Keller, um pastor da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade, algum tempo atrás, de fazer uma prédica, um sermão no parlamento inglês, para os lords ingleses, para a Câmara dos ingleses lá. E ele fala sobre esse desafio e ele mostra que na história da Europa, na história dos Estados Unidos, na história do Ocidente, se não fossem os valores cristãos, nós não teríamos hoje essa linguagem de direitos humanos, de combate ao racismo, de combate ao machismo, de combate à exploração dos mais pobres, que não foi a ética romana, nem a ética grega que trouxe esses valores para o mundo, mas foi justamente a ética de Cristo. Ele mostra que antes mesmo de haver esses movimentos de direitos humanos aí, e todos esses movimentos de combate ao racismo, ao machismo, à exploração do mais pobre, os cristãos em Cristo Jesus, os discípulos de Cristo, já pregavam contra essas injustiças. Ele cita um pai da igreja lá do século III, século IV, que já discursava assim, quantos óbulos vale uma vida humana? Óbulo era uma moeda antiga, né? Quanto vale uma vida humana? Ele estava combatendo o que? A escravidão. Já naquela época, então, o combate à escravidão não é um fruto de alguma ideologia recente, de algum movimento aí moderno de direitos humanos. O combate à escravidão é uma bandeira, uma agenda da Igreja de Jesus Cristo, que tem uma cosmovisão cristã de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que toda pessoa importa para Deus. Homem, mulher, criança, de todos os povos, tribos e raças têm valor diante de Deus. Então, diante de um princípio bíblico ensinado por Cristo, de amarmos os nossos inimigos, de orarmos por aqueles que nos perseguem, de valorizarmos cada vida, de respeitarmos as mulheres, dos maridos tratarem as suas esposas como Cristo amou e tratou a sua igreja e sacrificou por ela. Vejam que esses princípios, eles trazem moralidade bonita para a nossa sociedade. Tim Keller lembra que se a nossa sociedade hoje estivesse fundamentada nos valores romanos e gregos, as mulheres ainda hoje seriam objetos sexuais, seriam instrumentos de conquista e de status para os homens. Ainda hoje existiria escravidão de seres humanos de forma legalizada pelo mundo. Ainda hoje existiria um machismo, um racismo, uma xenofobia.
um desprezo a outras nações e raças, mas ele lembra que através do evangelho de Cristo Jesus, todos os povos, tribos, línguas e nações se tornam uma só família em Cristo Jesus. Em Cristo não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, no sentido de que todos são importantes igualmente diante de Deus. Veja como nós somos sal para conter a podridão moral e ética do mundo. Nós somos luz para trazer o evangelho na vida das pessoas que estão nas trevas. Agora, olhando para esse desafio de Jesus, dos versos 3 a 12, nós temos aqui a descrição de como nós, então, nos tornamos essas pessoas que iluminam e que salgam o mundo. E há uma descrição do caráter dessas pessoas, que não é fruto de uma conquista apenas nossa, não é a gente que consegue sozinho se tornar como esses princípios aqui das bem-aventuranças nos ensinam, dos versos 3 a 12. Não é resultado de um esforço pessoal apenas, mas é resultado de uma ação do Espírito Santo, de uma transformação sobrenatural, transcendente. Mas é fato que esse é o caráter de cristãos que iluminam o mundo. Como nós vamos desenvolver a nossa luminosidade? Como é que eu vou conseguindo acender-me para me tornar uma chama que ilumina o mundo? Como é que eu vou conseguindo me salgar para me tornar um condimento, um tempero, uma contenção de podridão no mundo? E aí ele descreve as bem-aventuranças. Primeiro Jesus diz, felizes ou bem-aventurados, a palavra é macários, é aquele que é bem-sucedido. Feliz, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, o que é humilde de espírito. Ou seja, é aquele que reconhece que é pecador, que reconhece que é falho, que não tem uma autoconfiança exacerbada. Ele olha para si mesmo e ele sabe que ele precisa de ajuda, ele precisa de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, como nós vamos nos tornando sal e luz no mundo? Primeiro, não é como fruto do nosso ego, da nossa autoconfiança. Diferentemente de uma linguagem aí muito de autoajuda, ou uma linguagem muito presente em muitos coaches do nosso tempo, em que coloca em nós a ênfase do sucesso, em nós a ênfase da conquista do nosso destino. Jesus diz que as pessoas, os cristãos que salgam e iluminam o mundo, elas são humildes em reconhecer que elas são pecadoras e que elas precisam de Deus. Como resultado disso, elas choram o seu pecado. Elas se importam, elas sentem, elas se arrependem sinceramente deles. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro aqui é o choro de quem tem uma humildade que é sentida de fato. Ele se arrepende de verdade dos seus erros, ele não se conforma com eles. Consequentemente, ele amansa o seu eu, a sua própria vontade. Ele não faz o que seu coração manda, como as novelas, os filmes, a ideologia pós-moderna nos ensina. Faça o que o teu coração manda, siga o teu coração. É isso que as pessoas aí fora ensinam, mas isso não vem do Evangelho. Jesus diz não, bem-aventurados os que amansam o seu eu. É como um cavalo bravo que você coloca um cabresto. Tem ali uma força muito grande. A nossa vontade humana é muito forte, o nosso eu, o nosso ego, mas nós submetemos a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, ao controle do Espírito Santo. A vontade de Deus está acima da minha vontade. É como Jesus orou no Getsêmani, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. Então, essas são as pessoas que iluminam o mundo. Uma pessoa orgulhosa que não reconhece que precisa de Deus, que não reconhece que não erra, que não reconhece os seus erros, que nunca se arrepende dos seus pecados, que nunca chora as suas fragilidades. Uma pessoa que nunca amansa o seu eu, nunca controla a sua vontade, sempre quer fazer o que quer, ela não vai iluminar ninguém. Ela não vai salgar ninguém, ela não vai trazer tempero na vida de ninguém. Pelo contrário, é difícil a gente querer conviver com alguém que é jactancioso, orgulhoso, soberbo, que não gosta de ser de forma alguma corrigido, que não admite nunca os seus erros, que nunca controla a sua própria vontade, que sempre quer fazer o que quer, que sempre olha para a sua vontade e os seus caprichos antes do outro, que nunca coloca o outro no lugar de si, que sempre pensa em si mesmo primeiramente. Esses não iluminam o mundo. Cristãos que são assim não iluminam o mundo, eles não transformam, eles não são compassivos, eles não são misericordiosos, eles são orgulhosos, eles estão olhando apenas para o seu próprio umbigo. Foi o erro do povo de Deus no Antigo Testamento. Faltou para eles humildade,
pobreza, reconhecer sua pobreza, faltou para eles o choro, as lágrimas de um verdadeiro arrependimento, e faltou para eles amansarem a sua própria vontade. Pois bem, consequentemente, se eu reconheço que eu sou pobre de espírito, se eu choro o meu pecado e eu amanso o meu eu começo a desenvolver um paladar espiritual. Eu começo a ter fome e sede da justiça de Deus. Eu começo a ter fome e sede não da justiça dos homens, não das coisas desse mundo. Eu começo a ter fome e sede da justiça, do caráter de Deus, da beleza de Deus. A palavra de Deus nos diz, Pedro diz, sede santos como eu sou santo, né? João também, o apóstolo João fala sobre isso, para a gente buscar essa santidade, porque o nosso espírito que está em nós, o Espírito de Deus, é um Espírito Santo. Deus é santo, o Espírito é santo, Jesus é santo, e a gente começa a ver, então, que nós somos pobres de espírito, a gente chora o nosso pecado, amansa o nosso eu, e a gente começa a ter fome e sede da justiça de Deus. Eu quero me parecer mais com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero viver uma vida bonita na presença dEle, esse paladar. Há pessoas que têm fome e sede de serem justos como Deus, elas abençoam a vida das outras pessoas, elas iluminam a vida das outras pessoas, elas salgam a vida das outras pessoas. Consequentemente, vejam que reconhecer o seu pecado, amansar o seu eu, chorar o seu pecado, amansar o seu eu e ter fome e sede de justiça, vai te transformando, como diz o texto, numa pessoa misericordiosa, limpa de coração, pacificadora e uma pessoa corajosa que enfrenta a perseguição por causa da justiça de Deus. Olha só que interessante como nós vamos nos tornando. Nós nos tornamos misericordiosos porque nós fomos alcançados por misericórdia. Pessoas que abençoam a vida de outras, elas são compassivas, misericordiosas. Em Mateus 9:36, em diante diz que Jesus, vendo a multidão, se compadeceu delas porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. Esse é o olhar de Jesus. Cristãos que abençoam o mundo, que iluminam e salvam o mundo, eles têm olhares compassivos. Eles se tornam misericordiosos porque eles alcançaram misericórdia. Vocês se lembram da parábola da história do credor incompassivo que Jesus conta, quando ele conta que o homem tinha uma grande dívida, uma dívida tão grande que ele não podia pagar e que ele então não conseguiria pagar nem vendendo a sua própria família, nem vendendo-se como escravo. Tão grande era a sua dívida, mas que ele foi na presença do seu credor e o seu credor foi compassivo, misericordioso e perdoou aquela enorme dívida que ele tinha. Então, esse devedor perdoado, ele volta para casa liberto, mas ele encontra no caminho um outro homem que o devia muito menos, mas muito menos do que ele devia. E ele não tem misericórdia, ele lança aquele homem na prisão. O seu senhor fica sabendo dessa atitude dele e não perdoa mais a dívida, lança ele e toda a sua família no cárcere, né? Por que Jesus conta essa história? Porque Jesus está falando sobre os hipócritas religiosos da sua época que ficavam julgando ele por estar convivendo com pecadores. Aquela mulher lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, né? E eles reprovam a atitude de Jesus de aceitar uma pecadora aos pés dele. E Jesus diz, ela sabe o tanto que ela foi perdoada, por isso que ela tem essa gratidão. Agora, o que Jesus está dizendo? Vocês são incompassivos. Olha o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Nós nos tornamos misericordiosos porque nós sabemos que nós só somos salvos porque Jesus foi misericordioso conosco. Nós nos tornamos limpos de coração, a gente passa a viver uma vida autêntica, verdadeira. As máscaras caem, a gente não precisa fingir uma perfeição que a gente não tem. A gente não precisa fingir uma habilidade sempre inerrante em tudo. A gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que precisa de Deus. A gente chora o nosso pecado, amansa o nosso eu, temos fome e sede de nos parecermos com Deus e a gente tem um coração limpo. É tão bom conviver com gente autêntica que tem um coração limpo, né? Ela não finge o que não é, ela é humilde, ela conversa contigo e você se sente edificado porque ela é ser humano como você, mas ela testemunha para você a forma como ela tem buscado a Deus diante das suas fraquezas, né? Consequentemente também nós nos tornamos pacificadores, assim como nós fomos pacificados com Deus. Vejam bem que a nossa principal guerra, a nossa mais difícil guerra não era com homens, não
não eram com as coisas, era uma guerra contra o próprio Deus. Porque se qualquer homem vier em guerra contra nós, nós temos o nosso Deus para nos proteger. Mas se o próprio Deus vier contra nós, quem poderá nos proteger? Quem poderá nos guardar diante disso? Ninguém pode nos tirar das mãos de um Deus que é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, né? Em Hebreus, o autor dos Hebreus nos lembra disso. Então, a quem nós devemos mais temer? A Deus. Pois bem, em Cristo Jesus nós somos pacificados. João 12, o apóstolo João diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos pacificados, como diz Paulo, reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E assim como nós tivemos paz com Deus através de Cristo, nós queremos promover essa paz. Nós somos agentes de paz. Não a paz apenas bélica de povos uns contra os outros, de pais contra filhos, porque Jesus diz que muita gente, ao segui-lo, vai se entrar em guerra contra a própria família. Pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais, mas Jesus diz: não tenha nenhum que não tenha abandonado pai e mãe por amor a mim, que não vai receber nessa e na outra vida muitas vezes mais. Porque ele está falando de paz verdadeira. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus ele traz essa promessa para a gente de sermos pacificados, e nós nos tornamos agentes de pacificação. E no fim, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados se por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram aos vossos pais que viveram antes de vocês. É uma marca do cristianismo sermos perseguidos, mas aqueles que iluminam o mundo e salvam do mundo enfrentam a perseguição, são corajosos, prosseguem diante de todas essas adversidades. Veja como é interessante, como é que a gente salga e ilumina o mundo, meus irmãos? Com humildade, com arrependimento sincero, com domínio próprio, amansando a nossa própria vontade, desenvolvendo fome e sede de sermos justos como Deus, nos tornando misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e corajosos para enfrentarmos todas as perseguições e adversidades por causa da justiça de Deus. Agora, Jesus, no versículo 1 e 2 do capítulo 5 do sermão, ele mesmo exemplifica como nós podemos, na prática, na estratégia prática, executar esse papel de iluminar e salgar o mundo. E aí eu vejo 4 atitudes de Jesus aqui em Mateus 5, 1 e 2, que seriam atitudes práticas para nós também exercermos esse papel de luminosidade e salinidade no mundo. Primeiro é vendo Jesus as multidões. A gente tem um ditado popular que é muito interessante, que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu já falei de Mateus 9, que mostra que Jesus via as multidões e se compadecia delas. Jesus via primeiro as multidões na perspectiva da individualidade. Ele via uma pessoa no meio da multidão e não apenas um bloco de gente anônima. Jesus nos ensina a olharmos de forma mais individual para as pessoas. Segundo, ele via as pessoas sob a perspectiva da eternidade, se elas estavam perdidas ou estavam salvas. Terceiro, Jesus via as pessoas sob a perspectiva da responsabilidade. Ele se via como responsável em ensiná-las, em fazer algo por elas. Essa visão de Jesus, que não é só olhar, é ver, é perceber, é se compadecer. Então, vendo Jesus as multidões, primeiro passo para a gente começar na prática a exercer esse papel de luz e sal, tendo esse caráter das bem-aventuranças em nós, desenvolvido pelo Espírito, é a gente passar a perceber, a ver as necessidades espirituais das pessoas. Não classificarmos pessoas apenas por uma perspectiva estética, ou materialista, ou social, mas começarmos a olhar as pessoas sob uma perspectiva espiritual. Será que elas estão como ovelhas perdidas e exaustas que não têm pastor? E aí ele vê e ele sobe ao monte. Diz o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. A segunda atitude aqui é que ele se revela, ele estabelece contato com elas. Ele se revela, ele se deixa ser visto. Ele poderia se esconder, mas ele fica no alto do monte, todo mundo pode vê-lo de lá. Ele se revela, ele é um exemplo para nós, que a gente não pode ficar só na dor, na compaixão, na pena das pessoas perdidas. Eu tenho muita pena das pessoas perdidas, dos meus parentes que não são crentes, dos meus amigos que não conhecem a Jesus. Eu tenho pena, puxa, eu vejo e eu me compadeço. Não, a compaixão ela se reflete numa ação, ele se revela.
ele se deixa ser tocado, alcançado, visto pelo olhar das multidões. Isso é um testemunho de um passo prático para nós. Nós precisamos estabelecer contato. Lembram? A gente não pode se isolar do mundo. Nós precisamos nos revelar ao mundo. Nós precisamos estabelecer contato com eles. E terceiro, ele se assenta no monte. Ele vai da visão para a revelação e da revelação para o sacrifício. Quando ele se assenta no monte, você fica pensando assim: puxa, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Colossenses capítulo 1, Paulo diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. E aí, de repente, Jesus, que poderia estar sentado no alto e sublime trono, acima de todos os principados e potestades, como o Rei do Universo que ele está se sentando num monte árido na Palestina do primeiro século. Ele se sacrifica, ele se assenta no monte, ele deixa o trono dos céus para se sentar na pedra, no chão da terra, por amor. Ele não fica só num discurso, ele fica não só num contato de revelação, mas ele vai para o sacrifício, ele abre mão de direitos. Como Paulo diz em Filipenses, Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu uma forma de servo e morreu morte de cruz, por amor a nós. Então, o nosso trabalho de iluminar e salgar o mundo é um trabalho encarnado, encarnacional, onde a gente se encarna, a gente se sacrifica, a gente abre mão de direitos e privilégios por amor aos perdidos. E por último, Jesus passa a ensiná-los, os seus discípulos se aproximam e ele passou a ensiná-los, verso 2. Ou seja, Jesus se coloca como instrumento de instrução, de desafio, de pregação, de ensino, de explicação da verdade de Deus para as pessoas perdidas. Então vejam 4 atitudes de Jesus práticas que nos ensinam como nós devemos iluminar e salgar o mundo. Ver as pessoas, nos revelarmos, entrarmos em contato com elas, nos sacrificarmos por elas e passarmos a sermos instrumentos ativos de ensino, de pregação, de apontar para elas o caminho, de sermos agentes que pregam, que falam, que explicam para as pessoas a verdade sobre a vida, sobre céu e inferno, Deus e o diabo, morte e vida, condenação ou redenção. Nós somos esses mensageiros do Evangelho. Então, esse é o desafio do começo do Sermão do Monte para nós, meus irmãos. Nós temos que ser sal e luz do mundo. Essa é a nossa missão. Iluminar o mundo e salgar o mundo. Como nós podemos iluminar e salgar o mundo? Qual o caráter? Que tipo de pessoa faz isso? Pessoas que são pobres de espírito, que choram o seu pecado, que amansam o seu eu, que têm fome e sede da justiça de Deus, que se tornam misericordiosas, limpas de coração, pacificadoras e corajosas. E qual é a estratégia para a gente fazer isso? Ver, se revelar, se sacrificar e passar a ensinar as pessoas o caminho da verdade. Que Deus possa abençoar muito a ICE Miracema, o pastor Miguel e toda a sua família e todos os irmãos, toda a liderança, porque esse lugar, essa região, esse povo aí em volta de vocês está perdido, está apodrecendo. Eles precisam de luz e de sal. A melhor coisa na vida dessas pessoas não são bens materiais, mas são a oportunidade de terem, mas é a oportunidade de terem amigos cristãos como vocês. O melhor presente para Miracema e para toda a região não são prédios administrativos, prédios da prefeitura, não são shopping centers, centros comerciais, salas de cinema. Os melhores prédios, os prédios mais importantes, os lugares mais importantes de Miracema são as igrejas de Jesus Cristo, onde servos de Deus são luz e sal saindo dali para iluminar o mundo. Eles estão dentro da igreja se fortalecendo, mas quando saem da porta para fora, entram no campo missionário, numa terra escura e apodrecida, para serem luz e para serem sal. Essa é a missão do povo de Deus, meus irmãos. Nós temos uma seara muito grande. Os trabalhadores são poucos e muitos estão cansados. Que o pastor possa ter cada um de vocês como um companheiro de trabalho, lutando todos juntos pela fé evangélica, pela salvação de muitas vidas. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Instrui os meus irmãos, fortalece os meus irmãos, inspira os meus irmãos, ensina os meus irmãos. Faz com que os meus irmãos sejam luz e sal em toda a cidade, em todo o estado, em toda a região, em todo o mundo, para a glória do teu nome. Amém.